Essa foi uma campanha de Dia dos Namorados que a gente chamou. Que tava todo mundo lá falando de amor, compra o presente do seu namorado. A gente fala assim, gente, não, vamos falar do amor próprio. No vídeo da Cueca Fio Dental, o texto é: sabe quando você tá andando assim, você tem uma ereção do nada? Sabe por quê? É o fio dental encostando no meu rabo, alguma coisa assim. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel! Hoje a gente está numa conexão Paris-Rio, BH. E eu diria que estamos excitadas. Nossa, eu tô muito excitada. Essa semana vai falar sobre putaria. E aí, nada melhor do que chamar a Cassete Company, que é essa marca que fez parte da primeira edição do Projeto Estufa. Foi quando a gente se conheceu. Eles são de BH. Então, a gente vai conversar com o Rafael Ribeiro e o Thiago Carvalho. Thiago, que não vai falar, mas vai falar sim, porque a gente vai encarnar a Marília Gabriela e a gente vai fazer ele falar. Ele nunca aparece, mas aqui ele tá em casa, ele vai dar pelo menos um oi. Dá um oi, Thiago, gente, vai. Tudo bom? E aí, gente, tudo bem? Estamos muito excitados também para esse homenagem que a gente tá fazendo. Ai, homenagem a Catra. E aí, eu acho que, inevitavelmente, a gente, por mais que a gente já se conheça há algum tempo, a gente vai ter que falar um pouquinho, como explicando da onde a marca veio, quem são vocês. Tem muita coisa que eu ainda tenho curiosidade pra saber. Hoje vai ser o dia da... que nem a Bel falou, da Marília Gabriela. Sim, né? sim. Para começar, a minha primeira pergunta, e eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber como surgiu o nome, da onde vocês... Assim, da onde vocês tiraram, eu sei. Mas como surgiu a ideia de fazer uma marca com o nome Cassete? E também, talvez a gente já possa aproveitar para falar quais os problemas que vocês enfrentam com esse nome. Então, gente, foi basicamente assim. A gente começou a pensar a marca em meados de 2014. Eu e o Thiago, a gente queria ter uma coisa juntos. Porque, antes de tudo, a gente é um casal. E esse ano a gente faz 10 anos. Nossa! A gente vai fazer 10 anos de namoro. Hoje em dia Quantos anos vocês têm? Eu, Rafael, tenho 34. Eu, 33. E aí a gente queria muito ter alguma coisa juntos. Aí a gente pensava, mas o que a gente pode fazer? E a gente começou a pesquisar. Então, em 2014, a gente sabia que queria ter uma marca. Inicialmente seria uma marca só masculina. E a gente pensava uma marca muito de nicho, sabe? A gente não queria inicialmente ter uma marca que fizesse muitas roupas. A gente inicialmente pensou nas cuecas. Porque numa pesquisa que a gente fez, a gente procurava algo que não era tão comum. Então, a ideia de ter uma marca de cueca, e no início era bastante estampado, e as estampas estavam em todas as peças, não era uma coisa tão comum. Mas aí a gente tinha a ideia da marca, mas a gente não tinha o nome da marca, a gente não tinha o brand, não tinha nada. O primeiro ponto que a gente pontuou muito foi que queremos uma marca 100% brasileira. Em todos os sentidos. A gente quer um nome brasileiro, porque a gente via muito nessa época, até hoje, né? As fashionistas adoram inglês, então tudo coloca inglês nos nomes. Aí e a gente fala assim, não, vamos... Ou francês, né? Ou francês. Já vamos tentar iniciar fazendo diferente. Então a gente falou assim, vamos ter um nome 100% brasileiro e principalmente um nome fácil de gravar. É tanta informação hoje em dia, é tanta gente querendo um espaço, é difícil você se destacar. Então a gente pensou, vamos começar pelo nome. De onde veio o cacete? Porque já que a gente ia fazer cueca basicamente é o quê? Um porta-cacete, né? A gente brincava muito disso na época. É um porta-cacete, ó, então vamos colocar cacete. Só que aí a gente queria brincar que ia ser KCT, pra ficar meio na dúvida, ou K7. Mas a gente pensou, não, mas já tem umas marcas que parecem com esse nome e tal. E eu lembro que na época a gente tava conversando com um amigo design gráfico que fez o logo pra gente, e a gente tava nessa dúvida, né? Aí ele falou assim, gente, bota cacete logo. Cacete, é a cara de vocês.
já chega com o pé na porta, né? A gente falava muito disso no início. Cacete é uma palavra muito... Ela tem vários significados, né? E um significado que a gente gosta muito e a gente usa muito, inclusive, também nas nossas comunicações, é o superlativo, né? Porque o cacete, ele pode ser... Nossa, eu tô bonita pra cacete. Nossa, aí a pessoa sente uma dor, né? Bate o pé na quina. Ai, cacete. A ideia também era já, desde o início, subverter a palavra. E eu acho que tinha muito a ver também com a zoeira que a gente sempre quis, né? De subverter, de gozar. Então foi isso. E no início a gente ficou com um pouco de receio. Porque a gente falou assim, nossa, pode ser que... Como é que as pessoas vão receber isso? A dificuldade que a gente teve algumas dificuldades, sim, no início. Principalmente quando a marca nem existia direito ainda. Quando a gente começou a procurar fornecedor, né? Começar a falar da marca. Desligaram na cara já, né? Já. Teve uma vez Acharam que era trote. Eu não lembro se foi um fornecedor de tecido ou de elástico que eu entrei em contato, aí o responsável não estava lá na hora. Pediram para deixar um recado. Eu falei assim, não, beleza, você pode entrar em contato pelo... Aí a gente já tinha e-mail nessa época. E o nosso e-mail é contato@cacete.co. Porque a gente escolheu o domínio já para ser como se fosse Company, o né? company, né? Aí beleza, deixamos o e-mail. E depois a gente recebeu a ligação. O cara que tinha recebido o recado falou assim: que história é essa? Eu recebi aqui um recado, tá escrito um palavrão aqui. Não, senhor. É porque a marca chama a Cacete Company, a gente faz cueca. Não, mas tá escrito aqui, ó, cacete.cu. Aí ele tava achando que era cu ainda no final. Essa eu acho que foi a história mais engraçada nesse sentido. E toda vez, até hoje, quando é uma pessoa que não conhece a marca, a gente vai passar o e-mail, a gente fala Cacete Company. Oi? Hã? O povo até hoje acha muito... Explícito. Explícito. Porque na hora... É muito engraçado, porque na hora que a pessoa fala assim, nossa, eu tô com fome pra cacete, eu tô com sei lá o quê. Quando usa como superlativo, ninguém percebe. Mas quando a pessoa lê alguém com uma camiseta ou a cueca escrito cacete, o povo fala assim, gente, que porra é essa? Por que cacete? Muito engraçado. Mas fora esses mal entendidos, vocês já foram prejudicados de alguma maneira? Sei lá, alguém não quis trabalhar com vocês por causa disso? Acho que não. A gente não percebeu, assim. Mas o que eu já... Só que é muito engraçado também, porque acaba que a gente começa a ficar sempre colocando isso como uma possibilidade, né? Aí quando alguma coisa não acontece, eu falo assim, será que foi por causa disso? No início acontecia muito, a gente emprestava uma roupa pra alguém, aí às vezes não acreditava, falava assim, será que eles não usaram? Ou a pessoa pegava pra uma produção, aí não entrava num editorial ou numa foto, porque será porque eles são muito conservadores, talvez eles não querem colocar esse nome. Nesse ponto eu acho que pode ter complicado um pouco. Sim. No início, assim. Hoje eu vejo muito assim que um dos objetivos que a gente tinha no início com a escolha do nome, a gente está alcançando, que é justamente subverter a palavra. Porque no início era muito mais chocante. Hoje em dia, as nossas mães, a minha mãe tem uma bolsa da Cacete, a mãe do Thiago usa Cacete, fala assim, hoje eu tô toda cacetada, cacetuda. Então assim, eu acho que a gente tá conseguindo fazer as pessoas absorverem o nome como um nome de marca qualquer, não é mais um palavrão, é a Cacete. Quem conhece a Cacete já é Cacete. Eu acho que é uma isso é muito palavra legal. deliciosa. É uma palavra deliciosa e eu tenho que dizer que na São Paulo Fashion Week a gente morre de rir porque, às vezes, logo no início, do estufa e depois essa coisa do desfile, de subir pro line-up oficial ou não, que a gente viveu. E aí as conversas eram, o Cacete entrou? Aí a pessoa, não, o Cacete saiu. O Cacete vai subir? O Cacete desceu. E até hoje eu falo com o Paulo no telefone, assim, a gente fala, não, mas o Cacete não vai entrar? Aí ele, eu não vou me acostumar nunca com isso. É muito bom. É muito bom. E eu tô falando isso, eu lembrei também de outra vertente da palavra que a gente pensou muito no início, porque o cacete tem muito isso, nossa, eu vou te dar um cacete, quando a mãe fala assim, menino, sei lá o que, eu vou descer o cacete no você. E a gente quis usar muito isso no início,
Tanto que o nosso ícone, a gente até que não usa muito ele hoje, são 2 tacos batendo um no outro e quebrando. Pra reforçar essa história da porrada também, que existe a porrada também na palavra. A educação pela porrada, né? É educar, vocês estão educando. Sim. Mas assim, já que vocês trouxeram as mães, queria que vocês falassem um pouco do início da juventude de vocês, um pouco do background, assim, familiar. O contexto que vocês de como vocês cresceram. cresceram, onde vocês cresceram, até se vocês se descobrirem estilistas e esse caminho pra moda. Como é que foi? Na minha família não tem ninguém que trabalha com nada de criação, as pessoas que estudaram tudo advogado, enfermeira, sabe? Então, quando eu comecei a pensar em faculdade, estudar, eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa de criação. Eu tentei inclusive 2 anos na UENG, daqui de BH, design de produto, porque eu queria trabalhar com desenvolvimento de alguma coisa, criação de alguma coisa, mas eu não tinha noção do que eu queria. Então, na época eu devia ter uns 18 anos, 19, eu fiquei sabendo do curso e entendi mais ou menos o que era, que você podia criar desde um avião até uma escova de dente. Tentei, só que não passei. Aí eu fiquei sabendo de um amigo, ele falou assim, eu abri um curso aqui que chama Design de Moda. Eu, é? Uai, pode ser uma boa, hein? Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 21. E eu nunca tinha pensado, nunca, em moda. Eu não sabia porra nenhuma de moda, não sabia nem nada de estilista. Nunca fui muito ligado. Como você isso. se vestia nessa época? Na minha adolescência mesmo, eu tive uma fase de roqueiro, de usar roupa muito rasgada, de usar cabelo grande e batom preto. Só que, em contrapartida, eu era cristão. Eu era cristã evangélica. Eu era da igreja. Minha família toda da minha mãe é evangélica. Então, eu cresci dentro de uma igreja. Então, falando um pouco antes, né, de pensar na faculdade, eu já fiz parte de teatro da igreja. Foi o meu primeiro contato com roupa, mas eu não entendia que era isso. Foi no figurino do teatro, que acabou que eu fiquei responsável. Eu fiquei lá, sei lá, de 17 aos 20. E o fato de você se vestir de roqueirinho, eles te olhavam meio torto ou não? É uma história muito... Vou tentar resumir, é muito engraçado. Porque assim, quando eu comecei a ir nesse lugar... era uma igreja muito grande, que tinha um grupo de jovens muito legal e efervescente. E eu comecei a andar com a galera do rock. E a gente ia em shows e tal, só que a gente já subvertia dentro da igreja porque a gente era roqueiro, assim. Era uma galera black metal, com estereótipo de roqueiro, que não parecia nada, sabe? Quando você olha e fala assim, nossa, você não tem nada de Deus, é só capeta. Mas a gente tava lá dentro da igreja. Mas Jesus estava nas letras. Sim. Então a gente chamou atenção por causa disso no início. Aí nesse meio tempo teve uma mudança na minha adolescência, assim, quando eu entrei pro teatro, aí acabou que eu mudei um pouco o meu jeito de vestir, eu fiquei mais playboyzinho, assim, mas mesmo assim, como eu já tinha piercing, já tinha largador, essas coisas. Mas então, lá nessa época que eu tive esse primeiro contato, mas não entendia o que era, eu tinha habilidades com figurino, dava ideias, eu também comecei a mexer com cabelo, uma referência familiar, porque minha mãe é cabeleireira, então eu cresci dentro de um salão. Tanto que até hoje em dia eu corto cabelo, mas também no cabelo é muito louco, porque é a mesma história. Subverter também a história do salão, do corte. Minha mãe tem as clientes tradicionais e as minhas clientes são pessoas que querem cortar o cabelo diferente. É muito engraçado porque eu já estava envolvido com uma questão criativa, mas sem entender. Aí quando veio a faculdade, esse meu amigo falou, falei assim, vou tentar. E como era faculdade particular, você faz, paga e passa, né? Então não teve problema. Entrei, fiz. E no início, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia de nada. E não tinha nem entendimento do que eu poderia fazer com aquilo. Eu lembro que na época eu estava fazendo um curso de fotografia e falei assim, pode ser que eu consiga trabalhar com fotografia de moda, pode ser uma saída. Mas no meio da faculdade, teve um concurso que eu participei, uma orientadora falou assim, tenta, Rafael, eu acho que pode ser legal. Era um concurso de novos criadores. O tema era sustentabilidade e eu tinha feito um trabalho dentro da disciplina que eu fiz alguns vestidos, algumas coisas com sacola, que ficaram bem interessantes. Aí ela falou assim, tenta lá, se inscreve. Aí, meu filho, me inscrevi
passei na seletiva, fui assim, sem saber o que ia dar. No final, eu ganhei o primeiro lugar. Aí que eu falei assim, gente, pode ser que isso dê alguma coisa, né? E foi a partir daí que eu entendi que eu tinha talvez uma aptidão, um feeling com criação de roupa. Isso foi em 2008. Já eu sempre fui um, tipo assim, playboyzinho rural. Aí, de repente, chegou tipo MTV na minha cidade, aí eu comecei a virar emo. Amo. Aí eu vim pra BH estudar, eu fiz vestibular, passei pra fazer cinema, mas eu não gostei muito, tal, assim. Aí eu tinha uma loja aqui também. Aí nesse meio tempo eu falei, eu vou entrar em moda pra ver, né, pra crescer a loja e tal, blá blá blá. Aí, Você tinha uma loja de era roupa? de t-shirt que a gente fazia, chamava Wash a T-shirt, sabe? Aí, só que era com outra pessoa. Eu nem conhecia, a gente nem se conhecia. Eu tinha, sei lá, tipo, de 22 anos. Aí, nesse meio tempo, eu fui pegando gosto de verdade por moda, porque antes eu era só consumidor, eu amava consumir. Aí eu fui vendo que eu poderia fazer o meu rolê. E aí a gente se encontrou nesse meio tempo, eu fazia moda, ele já era formado, então a gente ficou nessa onda, vamos ter uma marca um dia. E tá aí, uma grande história de amor. Que sucesso. Que roubante. Ô, Ti, e a sua família também era evangélica? Era religiosa? Não. São, tipo assim, católicos não praticantes. E minha mãe sempre me criou pra ser artista. Tipo assim, piano, tipo inglês, assim, essas coisas todas ela me colocava porque ela queria que eu fosse artista. Então minha família foi super leve comigo, assim, entendeu? Até com a minha sexualidade eles, assim, ficaram de boa. Nossa, eu não tive nenhum sofrimento com nada. Era uma coisa que eu queria trazer também, assim, porque vocês, né, cacete, vocês fazem cueca, mas vocês têm cueca fio dental também, né? E vocês hoje mesmo fizeram um post com o Wesley falando que delícia de viado, alguma coisa, né? Que viado. Olivia então, me falou que vocês têm um canal no Pornhub, Temos. Mas como essa relação em ser gay, então com a família, Thiago não teve problema, você teve, Rafa? Nossa, pra mim foi extremamente o oposto. Por ser de uma família religiosa, e eu também, né, me entendia como cristão, eu namorei durante 3 anos uma menina, quando eu tinha 18, de 18 a 21. A gente teve um relacionamento sério, só que sem sexo, porque a gente queria casar virgem. E desde a minha adolescência, quando eu comecei a ter alguma questão em relação à minha sexualidade, foi muito difícil pra mim, porque eu não aceitava, porque eu achava que aquilo ali era 100% errado. Eu lembro que quando você tava lá na igreja, aí você ia pra casa, aí você tinha vontade de bater uma punheta, aí você batia a punheta pensando em homem, eu me sentia muito mal, depois eu achava que eu tava pecando. Eu lembro que na Bíblia tem uma passagem que fala: se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o e jogue por terra. Aí eu lembro que eu falei assim, gente, então se o meu pau me faz pecar, eu preciso arrancá-lo e jogá-lo por terra, sabe? Lógico que... Mas pensou sério? Eram pensamentos assim, muito tristes, muito tensos. Eu achava que eu tinha que morrer, porque eu tava totalmente errado, que eu ia pro inferno. Hoje em dia, eu entrei na terapia com 31 anos, tem pouco tempo. Hoje em dia que eu tô remexendo muita coisa disso. E é engraçado que às vezes a gente fala lá na terapia nessa zoeira e nesses contrapontos, né? Tipo, mas você tem uma marca que chama cacete hoje em dia, será que de onde que vem isso? Eu acho que tem muito resquício e influência dessa época. Mas então na minha família não foi nem um pouco fácil. Eu lembro que no início, quando eu namorava o Thiago ele morava com uma amiga e eu vivia na casa dele. Eu comecei a falar, porque eu só vivia na casa dele, então eu precisava de justificar por que eu não estava em casa. Aí eu comecei a falar que eu estava na casa de uma amiga. Aí depois estava muito, né? Aí eu tive que explicar que eu estava namorando. Só que eu namorava a amiga dele. No início do namoro eu tive que mentir pra minha família. Mas depois de uns 4 anos, que mais ou menos eu contei pra minha mãe, né? Me declarei gay. No início foi mais tenso, mas hoje em dia minha mãe super entende. Eu acho que eu até brinco com ela assim, mãe, é um privilégio ser mãe de gay. Principalmente uma mãe evangélica, porque quando ela tá disposta a ouvir e a entender um pouco, ela consegue ampliar o horizonte, porque a igreja te faz usar um cabresto, né? Você vem, você não olha pro lado. E eu acho que essa relação que a gente tem hoje, ela
consegue enxergar a vida totalmente diferente. Ela entende que Deus me fez assim. Ela não me vê mais como um pecador, como os cristãos normalmente veem. Então, assim, tá muito mais tranquilo. E em contrapartida, o meu pai é um policial civil, totalmente machista, totalmente... Mas me ama. Sim. Só que o mais legal é que eu Quem não te ama, Thiago? Quem não te ama, Flor? Só que eu nunca sentei pro meu pai e falei com meu pai assim, pai, eu sou gay. Eu lembro que no início, quando eu era adolescente, ele chegava assim, e aí, meu filho, tá comendo muita buceta? Era esse tipo de papo que rolava e eu tentava, né, puxar o assunto para outro lado, evitar esse tipo de assunto. Então ele não sabia, ele nem imaginava sobre a minha sexualidade. Depois que eu saí da faculdade, e em 2011 eu participei de um reality show, uma versão brasileira do Project Runway. Que é o... Ai, mentira! Você sabe que eu, Olivia, a gente é obcecada por Project Runway. Não, eu também era. Eu esqueci eu esqueci de te passar isso. Eu tenho esse vídeo, Nossa, Isabel. gente. Nossa, mas foi a versão brasileira isso, né? Foi. Foi. Com a Adriane Galisteu. Foi super legal, mas parece que não deu muito certo, porque só teve uma temporada. Foi um frenesi na família, né? Porque, nossa, Rafael na televisão, era todo sábado. Então, quando eu fui, primeiro que eu tava cagando de medo de não dar conta, mas acabou que deu certo. Acho que eu fiquei em 6º, em 5º lugar, não lembro. Fiquei uns 10 episódios. E... Acho que ele era o chato. É porque tu tem um personagem, né? Eu vi que eles tinham me escolhido pra ser o personagem cri-cri, chato, ranzinza. Mas é basicamente o que eu sou mesmo, né? O Thiago bem sabe. Mas eu falo que o programa foi muito bom pra mim, independente de trabalho, porque eu achei que eu ia sair de lá e as pessoas iam me ligar pra trabalhar, né? Você virou DJ. Ah, eu virei DJ. Por uma época eu virei. Mas não, de trabalho, assim, não foi tão bom, não. Mas eu falo que foi ótimo, porque foi uma oportunidade do meu pai me conhecer. Porque, como foi, a família ficou toda excitada, né, em ver um parente na TV. O meu pai, eu tenho histórias, né, que o povo me conta, que meu pai ia pro boteco, em frente à casa dele. Eles viam o programa no sábado com os amigos, tomando cerveja, os amigos tudo lá, os machão tudo vendo programa de viadinho, fazendo roupa. Aí que Demais. o meu pai começou a entender, que aí uma prima minha contou que o povo chegou assim, uai, Kim, mas seu filho não é gay, não? Aí essa minha prima contou que ele falou assim, uai, gente, não sei, né? Mas se for, o que eu posso fazer? Tipo assim... Então foi muito interessante isso tudo, porque foi aí que ele entendeu. Aí a partir disso... Depois que eu voltei das gravações, a nossa relação ficou até mais de boa. Ele parou de perguntar sobre as namoradas, né? Essa história, e as namoradas, sabe? Parou de perguntar. E eu já namorava o Thiago, ele conheceu o Thiago, e depois veio Cacete. Então hoje em dia ele é aposentado e ele é praticamente nosso motorista. Tudo que a gente pede, ele leva tecido, busca negócio. É muito chique. E o Thiago, que muitas vezes faz o contato... E eles, assim, são melhores amigos. Nossa, mas talvez se você, principalmente o Rafael, né? Se não tivesse essa história, talvez não existiria o Cacete, né? Talvez existisse uma outra marca, mas que seria outra coisa, né? Vocês falam muito sobre a rua. Vocês falam que vocês é da rua pra rua e vice-versa, não é isso? Isso. Como é que vocês veem esse lugar da rua? O que é tão interessante? Por que vocês... batem tanto nessa tecla de que é a rua para rua e vice-versa? Eu acho que tem muito a ver em ser marginal, né? Em estar à margem mesmo da sociedade. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa sexualidade e como que a gente se enxerga gay num país tão moralista. Eu acho que faz toda a diferença para nossa vivência, né? Eu e o Thiago, a gente tá há 10 anos juntos, mas a gente não anda de mão dada na rua, porque a gente é de uma geração um pouco menos segura, eu acho. Porque eu acho que as gays de 15 anos, elas estão muito mais seguras, se entendem mais, né? Porque nossa realidade de juventude é diferente. A gente não tinha uma referência gay na televisão, não era tão fácil. Hoje em dia tá aí, o Pablo Vittar, tem várias drags, várias gays, dando nome mesmo na mídia, então acho que isso faz toda a diferença. E a gente não tem essa liberdade, então assim, de estar na rua, beijar na rua, andar de mão dada...
Então isso é uma margem, né? Você tá um pouco fora do meio ali. Então eu acho que a rua fala muito disso, né? Você tá nas esquinas, nas encruzilhadas. Por isso que é tão forte pra gente. E também tem o link com o streetwear, que é um estilo que a gente sempre gostou. Desde o início a gente quis trabalhar. Depois do punk e do emo, né? Verdade. Então, eu não sei, eu acho que tem muito a ver disso. Nunca teve, assim, de início, uma preocupação com tendência, de o que a gente vai fazer, o que tá usando, o que não tá. De olhar revista. Então, a gente buscava mesmo inspiração na rua. Eu acho que uma coisa muito interessante que vocês conseguem é que as roupas são muito reais, né? Elas são usáveis, você consegue, né? O backstage de vocês, na verdade, parece um monte de gente cool, legal pra caramba, que tava ali na Semana de Moda e entrou. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm o show de vocês sabem orquestrar não só a coleção, mas como imagem, o som. Eu sempre falo que o desfile de vocês é para ser visto ao vivo, porque eu acho que é uma apresentação como se a rua tivesse ali muito bem representada, e vocês trazem esse lugar do street. Assim, vocês sempre trouxeram todos os corpos, vocês sempre trouxeram todas as sexualidades, vocês sempre representaram essa diversidade que eu acho que é muito própria da rua também, né? Sim, com certeza. Porque a gente sempre pensou do início, quando a gente foi começar a desfilar, muito disso, né? Não faz sentido a gente fazer não faz sentido fazer uma roupa que ela vai ficar só na passarela. Então, por isso que esse conceito de roupa de passarela, roupa comercial... não existe pra vocês isso? Não. Hoje a gente percebe que, lógico, tem as peças mais caras, que a produção dela é mais complicada. A gente não faz uma produção de uma escala mínima que seja. A gente disponibiliza no site. Se a pessoa quer, a gente faz. Mas a gente não tem essa distinção. Não dá pra fazer um truque ali só pra desfilar. E outra coisa que a gente pensou muito foi o quê? Não, a gente tem que trazer quem realmente tá usando a roupa, quem pode usar a roupa. Então eu lembro que o nosso primeiro desfile, dentro do Projeto Estufa, a gente teve uma preocupação enorme com o casting. Eu lembro que a gente sempre pensava assim, nossa, mas por que, né, que tem essa história toda as modelos têm sempre um padrão, porque você vê desfile que parece que é a mesma pessoa, que ela entra e saiu, só trocou a roupa. A gente falou assim, não, tem que ter diversidade. E a gente tá falando da rua, do Brasil, a gente é brasileiro, a gente sempre teve essa preocupação de falar do Brasil, da rua do Brasil. Qual que é a população que tem mais? É preto. Não tem essas meninas magrinhas, branquinhas, europeias aqui no Brasil. E no segundo desfile, que a gente já tava no line-up, a mesma coisa. A preocupação foi maior ainda, porque eram mais modelos. Então eu lembro que a gente brincava muito assim, vamos fazer o contrário, gente. O povo às vezes vai lá, tem um desfile lindo, tem 50 modelos, coloca 10 pretas. Vamos fazer o contrário, vamos colocar uma cota branca, só pra falar que a gente não botou ninguém. Tem diversidade. Então assim, isso é muito inerente sempre no nosso trabalho. E também, no primeiro desfile no Estufa, a gente convidou o Desali, que é um artista plástico aqui de BH, que é um artista de rua praticamente. Ele veio dos muros, né, do grafite, e a gente conheceu, e ele tem uma linguagem muito subversiva, muito sexual. Eu acho que um dos primeiros trabalhos que eu vi dele era a Rola Kitty, que é uma Hello Kitty com uma rola gigante assim, ó, saindo. Então é maravilhoso. Então assim, a gente viu que tinha muito a ver com o nosso trabalho. Tem outro personagem também dele muito famoso aqui em BH, que é o Zé Buceta, que é um carinha normal, assim, mas escrito... só que o nome dele é Zé Buceta. Tem o outro também que tem... Isso tudo tá na estampa que a gente fez. Vocês fizeram uma coleção inspirada no pós-pornô. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu nem sei direito o que é pós-pornô. Sim. Foi a segunda coleção que a gente fez. Foi o Arquivo 06. Na ideia das coleções da Cacete, sempre, desde o início, foi o quê? Não faremos uma coleção, porque a gente também não gostava, a gente achava meio a coleção chama isso, aí é um tema só. Porque eu acho que é tão múltiplo, é tanta informação. Isso também tem a ver com a rua, porque a rua é o quê? Você anda, você tem um outdoor aqui, é um carro falando, é uma pessoa andando com uma roupa.
Então, assim, é muita informação ao mesmo tempo. Então, a gente quis trazer isso também para o conceito de criação das coleções. Por isso que elas chamam arquivos. Então, assim, são vários recortes, né? Várias colagens. Só que quando a gente está fazendo uma coleção, sem desfile, sem ter que dar entrevista, sem ter que explicar muito, é muito mais fácil. Quando a gente foi começar a desfilar, a gente já sabia, nossa, vai vir perguntas. Qual que é o tema da coleção? O que você pensou? O que te inspirou? Então, assim, quase todas as vezes eu começo explicando. Então, nós temos colagens de referências. Uma colagem mais presente nessa coleção é X. Então, no Arquivo 06 foi o pós-pornô. Por quê? Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente pensou nessa coleção foi a camiseta Jogos Aquáticos, Cassette Company, que tem, né, um desenho de um Golden Shower, que é um menininho mijando na boca do outro menininho. Antes do carnaval do Bolsonaro. A gente desfilou em outubro de 2018. Aí rolou o Golden Shower no carnaval de 2019. E de onde que veio essa ideia do Golden Shower? Da história dos Jogos Aquáticos? Eu lá fazendo minhas pesquisas pornô, né? Que vídeo que eu vou ver hoje, que vídeo que eu não vou ver. E eu gosto muito de ver uns vídeos. Tudo pesquisa. Tudo pesquisa. Eu gosto muito, eu acho esse fetiche do mijo muito excitante. Aí eu descobri que... Thiago não concorda, né? Eu descobri que você pesquisa no Google Water Sports, vai aparecer um tanto de quê? Jogos aquáticos, né, da Olimpíada. Só que você coloca porn no final, aparece muito mijo na boca, mijo na cara. E aí eu falei assim, gente, então jogos aquáticos pornô, então... Aí que eu veio o insight. Então, os Jogos Aquáticos Cassette Company é isso. Aí a gente foi... A Olimpíada do Golden Shower. Daí a gente convidou um artista que a gente já conhecia pela internet, o Izumi, que faz uns desenhos muito interessantes que tinham a ver. A gente convidou ele para fazer a ilustração. E aí a gente pesquisando, aí veio a história do pós-pornô, que é usar a pornografia não só com o intuito de bater punheta, sabe? Tanto que tem... alguns artistas pós-pornô. Eu não vou lembrar o nome dessa artista, mas depois eu posso mandar pra vocês. Essa artista era americana. Ela ficou num palco, num lugar, de perna aberta, com aquele aparelho que o ginecologista usa pra fazer o exame. E ela convidava as pessoas pra olhar a vagina dela por dentro com uma luneta. Então, o pós-pornô fala muito disso. E hoje em dia, a vertente tem uma vertente muito... interessante de pessoas que fazem pornô com uma linguagem não convencional dessa que a gente conhece, que é basicamente usar, né, como ato político. Isso, exatamente. Tanto que no pós-pornô muitos corpos que não são desejáveis são usados e mostrados como corpos desejáveis. O sexo no filme pornô, muitas vezes a mulher, quando é um sexo hétero, a mulher sempre é submissa, sempre é aquele perfil gostosa, peitão. Tem muito desse rolê nesse discurso do pós-pornô. Tipo Erika Lust. Oi? Vocês conhecem a Erika Lust? Vamos trocar figurinhas agora. Não, essa eu não conheço. Não, mas tem uma que é super famosa, chama Erika Lust. Eu não sei se ela é escandinava ou alguma coisa assim, mas ela tem um estúdio em Barcelona. Ótimo. Essa eu não conheço, depois eu quero pesquisar. Mas ela faz tudo. Ela faz performance pós-pornô? Não é ela é diretora. Entendi. Ela é diretora. Mas tem castings variados, assim, todo tipo de então corpo. ela é atriz pornô? Não, ela é diretora. Ela é filmes lado B da pornografia, tipo isso. Uma nova pornografia, pós-pornô. Mas aqui no Brasil, nessa pesquisa, a gente chegou no nome da Bruna Curi, que é uma ativista. Eu acho que ela falava que é... Mas ela tem uma produtora de filmes pornôs feministas, é isso? Não, essa Bruna não. Ela é uma performer de pós-pornô, que mistura sexo, política e arte. Basicamente depois isso a gente põe no site. As referências do episódio dessa semana vão estar ótimas. Sim. Olhem o nosso highlowpodcast.com. Refs. E aí, voltando um pouco para esse lado do desfile, da roupa e da criação de vocês, uma das coisas também que eu acho que impressiona e
talvez as pessoas não tenham essa noção, é que apesar de vocês trabalharem com streetwear, de terem esse lado tão pé na porta, cacete e tal, vocês têm uma roupa extremamente bem feita e vocês têm um cuidado muito grande com a qualidade do que vocês entregam, diferente de muita marca que às vezes quer trabalhar com vestidão lá de alto luxo e aí quando você olha tá mal feita, né? Vocês com todo esse rolê, a peça de vocês é extremamente bem feita. De onde vem isso? E qual é a dificuldade? Já chegaram, assim, no produto que vocês querem? Ou isso ainda está sendo construído? Mas principalmente, da onde vem esse conhecimento sobre construção de produto? A motivação veio de, mais uma vez, pensar por que para ser de rua, para ser marginal, tem que ser mal acabado, mal feito. Lógico que isso vem muito de umas experiências de outras marcas que eu trabalhei. Trabalhei em marcas que não tem nada a ver com o rolê da cacete. Eu lembro conta pra gente, quais? Eu trabalhei numa marca de couro, que só faz couro aqui em BH. Ela não é famosa, assim, de nome, mas ela vende muito pra multimarca. E eu acho que, basicamente, o que eu aprendi mais de acabamento, veio de lá. Porque eram umas roupas até simples, mas ele fazia também muita roupa de seda, uns vestidos de malha fria, com os drapeados, que eram muito bem feitos. Então, qualquer coisinha ali que saía do lugar era cobrado, era refeito. Então, quando a gente foi fazer a nossa roupa, a gente pensou muito isso. Por que a gente tem que fazer uma roupa de rua que ela vai ser mal acabada? E, lógico, também as pessoas que a gente foi encontrando nesse meio tempo, né? Porque, desde o início, a gente tem a Lau, que é a nossa pilotista, Laudecir Dias, que, assim, eu conheci ela, inclusive, nesse trabalho. Ela era uma das pilotistas de lá. E, assim, um acabamento perfeito. É uma pessoa que ama o que faz. Ela gosta de desafios. Então, assim, ela fica pensando, o que a gente pode melhorar aqui? Eu fiz isso aqui uma vez, vamos tentar. A construção da roupa, ela gosta de fazer, de pensar soluções para aquilo. Então, assim, deu muito certo. Porque a gente é chato pra caramba também. A gente é chato pra caramba. Pra cacete. Pra cacete. E o Thiago, é uma característica dele também, ele é muito minucioso. Tem coisa que às vezes a gente nem percebe. Ele, tem isso aqui, isso é chato. É dois chatos pra cacete. A Lau é perfeita pra cacete no acabamento. Então, assim... Como é que vocês certo. dividem o trabalho? Rafael, você fica mais na parte de estilo? Como é que é? Como é que vocês dividem? A gente tem uma divisão muito certa, mas é tudo muito orgânico também. Lógico que eu dou muito palpite no que o Thiago faz, ele dá muito palpite no que eu faço, porque somos nós dois para organizar a empresa. A gente tem algumas pessoas que são colaboradores, mas fixo mesmo a gente só tem a Lau. A gente tem a nossa divisão, que é o seguinte: eu fico com a produção, desde o corte, desde resolver modelagem, de acompanhar o trabalho da Lau. Então eu falo que eu sou do estilo e sou gerente de produção. Além de também ser o design gráfico. E o Thiago, você quer falar? Eu sou basicamente comercial, financeiro a gente tenta, né? Porque tem muita coisa que eu não sei fazer e que eu tenho que correr atrás. Só, né, pessoa que sorri pra todo mundo também, pros clientes, o atendimento. O Thiago Não, e é um puta vendedor, Isabel. O Thiago, assim, a linha de frente, ele te vende tudo. Eu amo. Tudo. Não tem como resistir. São as minhas experiências de vida também, né? Eu já fui vendedor de várias lojas também. Basicamente, eu tive uma loja, fali ela em 6 meses, depois eu fui ser vendedor. Então, assim... a gente acaba que a gente usa na cacete, a gente faz na cacete muito o que a gente aprendeu trabalhando. Eu trabalhei muito em estilo, em produção, e o Thiago muito no comercial. Eu lembro que teve uma vez que a gente trabalhou na mesma empresa. E eu trabalhava no estilo e na produção. E o Thiago trabalhava na loja, no comercial. Ele já foi gerente da loja. Então, assim, eu trabalhava lá e às vezes eu falava assim: e aí, Thiago, tá vendendo? Como é que tá lá? Será que aquela roupa deu certo? Será que não deu? Então, assim, a gente acabou que trouxe muito pra cá
pra empresa, pra cacete, o que a gente foi aprendendo. E a gente já tinha a habilidade, a aptidão, né? Porque eu sei que quando eu tenho que vender, quando às vezes chega um cliente e o Thiago não tá, e assim, eu sofri, o meu sovaco fica assim, molhado de nervoso, eu assim, puta que pariu, eu tenho que... Quais foram, assim, momentos chaves pra história da marca? Eu lembro que, assim, bom, a Olivia acompanha de perto, né, vocês. Eu acompanho à distância. E eu lembro quando saiu o clipe da Pablo, né, que foi o primeiro hit dela. Eu tenho esse momento como sendo um momento importante pra vocês, né? Foi. Como é que vocês chegaram até ela? Foi muito interessante, porque foi logo depois do primeiro desfile no Projeto Estufa. Primeiro assim, vamos falar um pouquinho antes. A gente tava lá fazendo nosso corre, nossas roupas, vendendo pouquinho na internet. A gente não tinha pretensão nenhuma de desfilar, a gente nem sabia se a gente tava fazendo uma coisa bem feita, legal. De repente, chega um e-mail e fala assim, a gente queria que vocês desfilassem, a gente está convidando vocês para desfilar. A gente falou assim, gente, que loucura que é essa? Aí a gente achou muito doido, a gente topou, foi incrível, fomos lá fazer o rolê. Aí depois do desfile, passou uma semana, não, mentira, foi 2 dias depois, eu acho. O stylist da Pablo, na época, entrou em contato. E a gente acredita, né, provavelmente ele devia ter visto o desfile, eu tava lá no desfile. E eu lembro que, na época, eu trabalhava em outra empresa e eu, às vezes, fazia umas viagens pra atender cliente. E, coincidentemente, eu tava em São Paulo depois e ele foi lá e pegou as roupas comigo, que tinha ficado comigo. E foi muito uma coincidência, sabe? A gente deu muita sorte, porque a Pablo ela já era conhecida, principalmente, né, no meio das gays. Mas aí quando veio o KO, que foi o clipe, foi o ponto de virada na carreira dela. E aí, de repente, tava lá um fashion filme da Cassette Company. Porque basicamente o clipe da KO é isso. Porque ela tá com top, calcinha, casaco, calça, tá com muita roupa da Cacete. E o logo espalhado no clipe inteiro. Então, assim, foi muita sorte. A gente tava no lugar certo, na hora certa. E lógico que o Estufa que também proporcionou isso, porque senão ele não ia conhecer a gente. Só que aí, beleza. A gente emprestou, isso foi em abril. Aí ele falou assim, vai ficar bafo, o clipe ficou chique. Só que a gente não tinha noção, né, do como que seria. Porque a gente empresta a roupa e muitas vezes nem usa. Aí quando foi em maio, saiu o clipe, veio esse choque, né? Eu lembro que eu tava vendo na TV. E eu falei assim, nossa, tô chocado, ficou muito chique, ficou muito louco. Só que aí, ok. Quem conhecia a marca ficou super feliz, chocado. Nossa, como é que vocês conseguiram e tal. Só que ninguém entendia ainda. As pessoas, o que é isso, gente? Que roupa que é essa? Aí eu lembro que começou a dar um burburinho na internet, alguns vídeos. Eu lembro que teve sabe esses vídeos de reação de clipe? O povo começou a falar assim, não, mas tá escrito Cacete. Mas no top dela tá escrito Cacete, povo assim, sem entender. Aí eu lembro que teve uns comentários que eu vi no vídeo, de alguns vídeos. Deve ser uma coisa que fizeram pra ela. Deve ser uma roupa que a Adidas fez pra ela. Porque ninguém entendia. Algumas pessoas... Minha mãe amou, né? Porque falou assim, tá dando certo, pelo menos. Aí, só que quando a pessoa era curiosa ao ponto de procurar, achava. Porque se digita cacete.co ou caceteco ou cacete compre, acha fácil no Google. Isso foi em maio. Em agosto, eu lembro muito bem que ela veio em Belo Horizonte fazer um show. E era show pequeno ainda. A gente conhecia o produtor do show. Aí na hora a gente pensou, é uma oportunidade. Porque a gente emprestou a clipe e depois ele devolveu, que era produção. Aí a gente falou, vamos presenteá-la com as peças. Algumas peças que ela usou. Aí que foi o ponto de virada real. Por quê? A gente foi lá, conseguimos marcar, a gente entrou, conhecemos ela, entregamos as peças. E ela foi muito fofa. Quando a gente foi entrando, ela viu a roupa, ela bateu a palma e falou assim, os cacetes! Toda fofa. Aí a gente emprestou, a gente deu as peças, ela já tava montada com o look. Uma das peças que a gente deu foi uma viseira. Aí começou o show, aí ela já entrou com a viseira, muito fofa. Porque, né, ela era muito menor, né, ela não tinha milhões de pessoas querendo vestir ela naquela época, ela não era tão conhecida. Então ela não devia ter os looks todos certinhos, enfim, devia ser outro rolê. Tanto que no domingo, quando ela foi fazer um show no Rio, ela tava com o look inteiro, igualzinho da marca, igualzinho do clipe. A calcinha e o top. E a viseira. Aí o que ela fez? Porque na época o Instagram tava bombando mais, né? Não tava difícil de chegar, igual tá hoje. E ela fez um stories e marcou a Cacete. Aí eu acredito que todo mundo ligou
o nome, a pessoa, o nome, a roupa. E eu lembro que a gente tava no cinema, eu acho, que a gente saiu, tinha, sei lá, 1000 notificações. Aí foi uma chuva de gente começando a seguir. Aí o povo começou a entender, a ligar uma coisa à outra. E aí virou, tanto que depois a gente reeditou o top, porque todo mundo queria o top. Ah, o top da Pablo. Ah, onde que tá o top da Pablo? E naquela época a gente fazia menos E eles roupa chamam ainda. hoje Top Pablo. Depois a gente decidiu colocar o nome de Top Pablo. E na época a gente não tinha, a gente fazia tudo de casa, a gente não tinha escritório, a gente não tinha... A Lau não trabalhava com a gente full time. Então a gente não tinha a produção grande o suficiente, então, para dar vazão ao pedido, ao desejo do povo. A gente perdeu muita venda. Se a gente tivesse feito um caminhão de Top Pablo... Porque aí foi muito engraçado. Mas hoje em dia, assim, além da Pablo, vocês... essa semana, eu acho, tava a Ludmilla na capa do Ela com roupa de vocês. A Gabi Amarantos, eu acho, direto tá com coisa de vocês lá no GNT. Então, assim, visibilidade vocês têm muita hoje em dia, né? Hoje em dia, sim. E o mais interessante é que antes a gente tava muito no nicho gay. Hoje a gente veste pessoas plurais também, que eu acho que isso é o mais legal. A Luísa Reis, o Chay Suede, quem mais? A Luísa Sonza. Então, assim, enfim, tem muita gente legal que a gente tá conseguindo atingir. É muito interessante sair do nicho, né? O hétero padrão, tem alguns que já não estão ligando, tá usando uma roupa escrito cacete, sabe? A gente já vestiu o Djonga, que é um rapper daqui de BH, que bomba. Então, assim... E o que você acha que une todas as pessoas, assim, pra elas se interessarem pela cacete? Boa pergunta. São bem resolvidas sexualmente? Eu acredito que sim. Porque eu acho que tá buscando, né? Ou que pelo menos esteja buscando, porque a gente sempre fala que a galera da nossa idade hoje em dia, ela não transa. É verdade. Entendeu? Tipo assim, a gente tá muito mais no nosso celular do que com a pessoa tete a tete ali. Então, assim, é uma coisa que a nossa galera busca. Essa sexualidade, essa vivência, a rua mesmo, tudo que a pessoa deseja. Acho que o público e a pessoa que veste cacete, ela sabe muito bem o que ela quer. Então, assim, ela não vai ter problema de estar usando uma roupa escrito cacete ou tá com um golden shower estampado, porque ela tá tranquila ali no rolê e ela quer que as pessoas vejam que ela tá tranquila. A era é ser rebelde, entendeu? Usando cacete você vai estar o quê? Vai estar meio que, tipo, entendeu? Subvertendo. Olha o vendedor, gente, tá vendo? Baixa o vendedor. Afrontando a galera. Bem, fico muito feliz, porque assim, meu armário tem muita coisa deles. Então, também tô me achando bem resolvida agora, sexualmente. Tá ótimo. Não achava que era, não. Agora... A gente já falou sobre a origem, já falamos sobre a parte do processo criativo, já falamos principalmente sobre esses elementos de luxúria e pudor que permeiam muito a construção da nossa sociedade mesmo. Eu tenho, inclusive, tinha falado para Isabel, porque a gente sempre tem essa parte teórica, porque a gente é lida no high-low. Sim. Então, eu não posso passar sem um livrinho. E eu falei pra Bel que tem um livro que eu adoro, que fala sobre a construção, a história do sexo no Brasil, que chama Luxúria e Pudor. E que eu disse pra ela que tem muito, muito a ver com a história de vocês, principalmente com essa base religiosa no meio da coisa, e a busca da sexualidade, a coisa de vocês não andarem de mãos dadas na rua. Tem muita hipocrisia ainda, né? Essa história do nome, das pessoas não terem vergonha ou se sentirem ultrajadas, tá falando, ou vocês terem uma amada chamada cacete. Vamos também falar do nosso presidente, que é muito esquisito ali, sexualmente esquisitíssimo, né? Ele não pode usar cacete porque ele não está bem resolvido. Não tá. Nossa. Perfeito. Mas,
É interessante, assim, a gente vai deixar esse livro lá nas referências também, que ele fala muito sobre qual é essa relação do sexo relacionado à hierarquia de poder. Então, desde a Casa Grande Senzala, da relação dos brancos com os negros, relação da subserviência feminina, sempre subjugada ao poder masculino, né? Dos homens poderem fazer coisas, mulheres não. E aí, lá pelo capítulo 14, eles falam que no início do século XX, os homossexuais eram vistos como invertidos, o que eu adoro, né? Para mim, isso é elogio. Muitos deles tinham maneiras próprias de se vestir, não para esconder o fato deles serem gays, mas o fato deles mostrarem muito claramente que eles eram gays. E muitas vezes eram presos por isso, né? E acusados de sodomia. Então isso, na verdade, ao final do século XIX, início do século XX, eu acho que também já tem uma postura da sexualidade desse corpo político que, ao invés de se esconder, escolhe símbolos para andar na rua, e esse lugar é sempre da rua, né? Nunca dos espaços privados e controlados, para irem com o pé na porta. E isso acho que sempre foi muito dos invertidos, sejam eles não só homossexuais, mas todos os tipos de invertidos que amamos, né? E que são tão importantes para a gente progredir enquanto sociedade mesmo. Não, isso é muito legal, porque eu acho que talvez os millennials que a gente consegue atingir hoje em dia, os jovens, eles talvez estão usando a cacete como um desses símbolos, né? Pra chegar falando ao que veio mesmo, e é isso. Cacete por cacete. Que difícil. Queremos uma última declaração. Cacete por cacete. Nossa, deixa eu ler a nossa missão. Ah, não! Eu lembro que quando a gente desfilou a primeira vez, foi muito louco, porque tava entre o primeiro e o segundo turno da última eleição. Então a gente falou assim, velho, não dá pra gente voltar, não dá pra gente dar um passo atrás. A gente tem que mostrar quem nós somos, nós existimos, e vocês vão ter que nos engolir, vai ter que engolir esse cacete, não tem como, entendeu? Então isso tem muito a ver. Eu gosto, eu e a Olivia, a gente já falou em vários episódios sobre o logo e a logomania, né? Seja nos anos 80 e até agora, que voltou bastante, né? Mas é uma uma ostentação tão vazia, né? E a logomania do cacete é tão excitante. De símbolo, né? Assim, eu de verdade, eu acho que essa coisa de estampar cacete, né? E você escolher e permear os lugares, né? Onde as pessoas olham ainda com rabo de olho, falando, nossa, sabe? Por quê? Por que essa agressividade, né? As pessoas adoram isso, né? Por que essa agressividade toda? E, na verdade, é uma grande hipocrisia, né? Por que a sexualidade em si precisa ser um problema? Por que né, um nome cacete precisa ser um problema? Por que a gente tem que ficar constrangido em falar pau, buceta, piroca? Né? É uma hipocrisia. Por que isso é tão constrangedor? É tanta hipocrisia que a gente viu um dado há um tempo atrás, na época que a gente estava fazendo a pesquisa para o Arquivo 06, que falava sobre pós-pornô, que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, mas em contrapartida, o país que mais pesquisa transexuais no Pornhub, no Xvideos. É quase que a pessoa quer matar o desejo, o medo de se ver naquele lugar. Então, quando muitas pessoas vê escrito cacete, vê uma cena de sexo estampado na camiseta, fala assim, mas por que isso? O que vocês estão querendo? A pessoa fica querendo não ver, porque ela acaba se vendo. Sem dúvida. Eu acho que a gente veio para colocar um ponto de interrogação, porque não um ponto final. Bem, melhor impossível pra acabar. Gente, in love com um vocês. Ponto de interrogação. Que bom. E ó, Thiago falou, hein? Falou! Thiago falou! Ei, estamos orgulhosas. Fiquei à vontade. Agora vai todo mundo pro site comprar a saia com aquele recorte na bunda. Tá? Vamos todas. Eu acho. Não, mentira, então... eu vou na gola rolê preta.
Isabel, antes de começar, ela tava falando, e aquela blusa de gola rolê preto? Eu falei que eu tô afim do vestido. Eu falei que eu não vi a blusa, só vi o vestido. Eu quero o vestido da Ludmilla. Bem, mas a gente vai deixar tudo isso, a gente recomenda, né, para uma vida mais interessante, mais livre, mais zoada, mais gozada, mais excitante. Vocês entrarem e acompanhar essa marca que a gente ama tanto, né, Bel? Rafael, Thiago, muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente que agradece. A gente adorou. Foi muito gostoso. Eu tava nervoso do início, mas assim, foi tão leve, né? Porque uma conversa. Essa tipologia tava maravilhosa. Nossa, nosso homenagem a 4 foi demais. Funcionou, tá vendo? Todo mundo saindo mais relaxado. Mais relaxados, exatamente. Foi uma delícia. Obrigado. A gente adora o trabalho de vocês. Então, depois dessa tietagem, que só faz o nosso dia rasgação brilhar de mais. seda. Rasgação de calcinha. Rasgação de calcinha, De calcinha de algodão que tá entrando no rabo. Isso. Obrigada de novo. Arrasou, gente. Obrigada por existirem. Tiramos o cabacinho do podcast. Vocês tiraram o nosso cabaço. Então tá, gente. Tá, gente. Um beijo enorme. Beijo, até mais. Um beijo, olha. Beijo, Bel. Beijo, meninos. Beijo, tchau, tchau.